Estação Turismo no ar, diretamente da zona central de Manaus, em um de seus principais espaços, o Largo de São Sebastião, que além de ser um ponto de encontro do manauara, é um lugar de referência turística e cultural. Hoje, vamos conhecer o edifício histórico mais importante da cidade, o seu cartão postal, o Teatro Amazonas, que este ano completa 120 anos. E é claro que não poderíamos deixar de prestigiá-lo. Antes de iniciarmos nossa visita guiada, nós vamos conhecer um pouco da história do teatro de uma forma diferente e que poucas pessoas têm a oportunidade, que é através do seu funcionário mais antigo, que é o famoso Seu Nonato, que está aqui ao meu lado e que está nos dando essa honra de contar um pouco da sua trajetória aqui. Seu Nonato, vamos começar falando sobre o início de tudo, a primeira vez que o senhor entrou no Teatro Amazonas. A minha primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas, eu fiquei tão emocionado, porque eu não fiz nada no trabalho. Eu entrei para trabalhar, né? Aí o meu mestre de obra viu a minha emoção, começou a me mostrar o teatro. Passei o dia andando cuidando do teatro, não trabalhei, só olhando o teatro. Mas o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 39. Mas antes dos 39, o senhor nunca tinha entrado aqui? Nunca tinha entrado no teatro. Por quê? Porque eu tinha aquela vergonha, eu tive vergonha de ter alguma decepção, porque eu tive problema de cor quando eu era mais novo, né? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu vim acabar com esse problema aqui dentro do teatro. Porque depois que eu trabalhei no teatro, que eu trabalhei na reforma todinha, que foi a reforma que eu passei a trabalhar no teatro, que eu fui escolhido, viu? Que eu não pedi para fui escolhido para ficar aqui. Aí foi quando eu passei para a manutenção do teatro. Aí, mas estava tudo pronto, aí eu passei para o setor técnico. Aí comecei, eu não sabia, perguntava e aprendendo. Hoje em dia, o que eu sei dá para funcionar o teatro, eu estou sozinho, graças a Deus. Viu? Aí eu fui me desenvolvendo, aí o pessoal me vira no meu sistema nervoso, quando via muita gente, e foi me empurrando aqui para o setor de turismo. Agora também, outra coisa que me informou, também, nós estávamos, João Batista Figueiredo, o presidente da República. O senhor conheceu? Veio a Manaus, né? Quando nós tudo de paletó, gravata, e o único preto sempre era eu no meio. Meu Deus, eu tinha um mais moreno, mais claro. Isso chamava atenção? Eu chamava atenção mesmo. Aí o chefe de segurança do presidente chegou, olhou, ei Moreno, eu tinha que ficar na porta, chegou o presidente. Aí é você mesmo, vai ficar lá. Eu fiquei todo nervoso, né? E o senhor conheceu o presidente na época? Quando ele chegou, me cumprimentou, me abraçou, eu fui acabando com aquele negócio. Foi acabando, ele me cumprimentou, ainda conversou em 5 minutos, conversando como estava o trabalho, aquela formalidade, né? Então, eu achei foi uma emoção muito bonita, né? Todo dia. O seu Nonato está contando histórias de pessoas ilustres que já vieram aqui e de curiosidades, mas agora eu vou deixar ele falar sobre visitas não, moradores aqui do teatro que poucas pessoas veem, porque eu já ouvi várias histórias sobre os fantasmas do Teatro Amazonas. É verdade, não é? Não, é o seguinte, fantasma, para mim, eu acredito que tenha, né?
Eu já tenho até na minha cabeça, quem sabe que eu já conversei com fantasma, eu já conversei com muita gente aqui em cima. Já conversei com muita gente aqui em cima. Eu tanto provo que eu botei no jornal, quando vieram fazendo entrevista comigo, eu botei no jornal. Os fantasmas são meus amigos, né? Os fantasmas são meus amigos. Por quê? Eu nunca mexeram comigo. Eu já passei um dia de o vigia caiu doente e eu fiquei no lugar dele. A luz foi embora às 9 horas da noite, eu sozinho Deus aqui. Às 9 horas da noite, eu chegou às 5 horas da manhã, não vi nada. Também tivemos um iluminador que veio de São Paulo, fazer a iluminação na ópera, que ele está gravando a luz, ele olhou para o palco e disse, tira essa criança do palco, tira essa criança do palco, e tirar, não tinha criança, ele por lá não viu, acabou, nunca mais ele veio. São histórias até um pouco estranhas. Por isso que eu digo que acredito, né? Agora vamos falar um pouco sobre... o teatro é o principal cartão postal da cidade de Manaus. É um dos símbolos da história do Amazonas, inclusive, do ciclo da borracha na Amazônia. Mas existem muitos amazonenses, na verdade, grande parte dos amazonenses nunca entraram aqui no teatro, não conhecem essa maravilha. E eu vou deixar o seu Nonato mandar um recado para quem mora aqui e nunca entrou nessa maravilha. Olha, os amazonenses são todos convidados para visitar o teatro. No teatro, o amazonense tem que fazer matar a identidade. Não paga, o amazonense não paga, é livre. Então não vem quem não quer. Eu, pelo menos, vou te dizer, para mim foi o maior presente que eu recebi da minha vida, pois Deus me deixar e me colocar aqui dentro. Eu aqui, eu me sinto muito bem. Porque tu já perguntado sobre meus colegas, e eu digo para todo mundo que do vigia, passando a parte da secretaria, do vigia ao secretário, todos eles me tratam bem, por isso que eu me sinto feliz aqui dentro. E tendo vocês com meus amigos, o que eu quero mais? Olha só, gente, que prazer enorme foi para mim, porque eu já vi na TV, eu já ouvi falar, eu já li matéria no jornal, mas eu ainda não havia conhecido pessoalmente o seu Nonato. E olha só que legal, ele fez um convite para você aí de casa, para vir prestigiar essa maravilha que é o Teatro Amazonas. Daqui a pouco você vai conferir junto comigo uma visita guiada, é a famosa visita guiada, que é feita com turistas do Brasil e do mundo aqui no teatro. E você vai fazer comigo, então a gente volta já já. Eu venho de São Paulo, do interior de São Paulo, na verdade, em Indaiatuba. É minha primeira vez em Manaus. Teatro Amazonas, que é realmente uma pérola desse passeio, é imperdível. Ele é bonito por fora, é maravilhoso por dentro. Na verdade, ele surpreende mais ainda pela beleza interior. Bem-vindos ao Teatro Amazonas. Meu nome é Abreu, serei o guia de vocês durante nossa visita, mas antes disso eu tenho algumas instruções que a gente tem que cumprir antes que nós possamos entrar. Não é permitido nenhum tipo de consumo de alimento ou bebidas dentro do Teatro Amazonas. As fotos são permitidas sim, porém sem o uso do flash, como a gente vê em todas as placas. E a visita é completamente guiada, então permaneçam sempre próximos a mim, não se despeçem do grupo. Agora eu permitirei que vocês entrem dentro do salão de espetáculos e conheçam o nosso salão e escolham um assento, fiquem à vontade. Depois de 5 minutos eu começo a fazer a explicação.
Olá, eu vou introduzir vocês então ao contexto histórico que foi criado o Teatro Amazonas. Nós estávamos vivendo na época o ciclo da borracha, que foi um grande ciclo econômico para a cidade de Manaus, que gerou muita economia. Ela chegou a ser considerada também a segunda melhor economia do país. E devido à descoberta do látex, que era extraído dos seringais. Hoje em dia nós sabemos que a borracha é feita diretamente do petróleo, material já sintético, não é mais o natural que era o látex. Mas na época a cidade de Manaus foi escolhida para ser o grande ponto de negociações para a elite europeia e para os barões da borracha se alojarem e fazerem todas as suas exportações e importações do látex. Devido a isso, a cidade de Manaus foi obrigatória ter um teatro que recebesse as companhias estrangeiras, as grandes companhias de ópera, de teatro e de dança. Porém, o teatro que nós tínhamos aqui tinha uma capacidade máxima para 100 pessoas. Então foi elaborado o projeto do Teatro Amazonas no ano de 1881 para realmente atender essa demanda de entretenimento da elite e dos barões. Com a chegada de Eduardo Ribeiro, que foi o primeiro governador negro do país, que realmente o teatro tomou força para ser finalizado. Então o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896, como a gente vê na placa de inauguração que é colocada bem no nosso teto. E a partir daí vieram as grandes companhias de teatro, de ópera e de dança se apresentarem dentro do Teatro Amazonas. A grande ópera inaugural foi apenas uma semana após a inauguração do Teatro Amazonas e se chamava La Gioconda. Estamos aqui dentro do primeiro espaço, é o Salão de Espetáculos. E aqui onde acontecem todos os shows e espetáculos dentro do Teatro Amazonas, realmente. Aqui nós temos esse formato de lira que a gente consegue perceber que possui todo o salão de espetáculos. Esse formato ajuda bastante na acústica do Teatro Amazonas. Tanto é que ele é considerado uma das melhores acústicas de vários teatros do Brasil. E a gente tem, ao redor de todo o salão de espetáculos, essas 22 colunas de ferro fundido que são vindas de Glasgow, na Escócia. E acima de cada coluna dessa, nós temos esses estandartes vermelhos que possuem nomes de grandes artistas consagrados na literatura, teatro, música, como, por exemplo, no primeiro estandarte nós conseguimos ver Shakespeare. E mais aqui adiante nós temos Beethoven e Mozart ao lado. E nos dois estandartes de entrada nós temos Martins Pena e Antônio José, que são os dois únicos brasileiros, e eles eram comediógrafos. Não se apresentaram aqui no Salão de Espetáculos, tampouco Shakespeare ou Mozart. Mas, como todos os teatros fazem grandes homenagens a artistas, o Teatro Amazonas não poderia ficar de fora dessa tradição. O Salão de Espetáculos ele é dividido em plateia, que é onde nós estamos, as frisas, que são no mesmo pavimento da plateia, porém no nível superior, e os camarotes superiores, que são de primeiro, segundo e terceiro pavimento. Eduardo Ribeiro contratou então o Crispim do Amaral para ser o responsável por toda essa decoração que nós temos aqui dentro, como a pintura, a disposição das mobílias, a pintura no teto, inclusive o nosso pano de boca que nós temos ali no palco. Aqui no nosso teto nós temos essa grande tela, que ela é totalmente colada no teto, não é uma pintura. Foi encomendada por Crispim do Amaral de seu ateliê na França e são várias telas coladas nesse teto abobadado que nós temos. Ela é dividida por esse grande X dourado em 4 alegorias diferentes. Esse grande X dourado que nós temos bem ao centro é como se fosse realmente a base da Torre Eiffel, como se estivéssemos localizados realmente bem debaixo da Torre Eiffel. Porque Manaus era considerada Paris dos Trópicos, estávamos vivendo da Belle Époque, então nada mais justo do que trazer a Torre Eiffel para dentro do Teatro Amazonas. Agora nós vamos conhecer o nosso próximo espaço, onde está localizada a grande maquete do Teatro Amazonas. Então aqui nós temos a grande maquete do Teatro Amazonas, que foi feita pela fábrica da Lego na década de 60, que fazia uma grande homenagem a todas as cidades que possuíam uma filial sua. Por sorte, Manaus tinha uma filial da Lego, então o Teatro Amazonas foi escolhido para ser feita essa grande maquete. São cerca de 30 mil peças de Lego, todas encaixadas manualmente para formar essa maravilha que nós temos aqui. A primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas foi assistindo o Divine Symphony, que foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Uma ótima banda que eu gosto muito. E o que eu tenho para falar também do teatro é que a acústica dentro dele, né? Foi maravilhoso. O show de metal com a acústica do Teatro Amazonas foi
uma coisa surpreendente. Sejam bem-vindos ao Salão Nobre do Teatro Amazonas. Esse espaço aqui, ao contrário do restante do Teatro Amazonas, foi idealizado por Domênico De Angelis. Lembra que eu falei que foi Crispim do Amaral que fez o restante de toda a decoração? Aqui foi contratado Domênico De Angelis no ano de inauguração, então ele só foi inaugurado 3 anos após a inauguração do Teatro Amazonas. Então aqui a gente consegue encontrar a madeira original do Teatro Amazonas, que está localizada no piso do Salão Nobre. Ah, então é esse espaço que a gente coloca a pantufa. Não, as pantufas não são mais utilizadas, já tem um tempinho, porque era muito trabalhoso, de fato, o turista trocar o sapato para utilizar as pantufas, e elas foram abolidas devido à grande contingência de turistas que frequentam o Teatro Amazonas. E foram colocados esses carpetes vermelhos que são muito mais práticos. Entendi, então esse é o único espaço que você só pode andar sobre o carpete. Isso, esse é o único espaço que nós temos esses carpetes vermelhos estendidos por todas as portas e os demarcadores. Então o turista tem que andar obrigatoriamente somente por cima do carpete vermelho. Aqui nós temos uma técnica muito específica, que é a técnica da machetaria, que a gente não encontra nenhum tipo de prego ou cola nesse chão. É tudo como se fosse um grande mosaico. Essas 12.000 peças de madeira estão apenas encaixadas uma na outra. E que tipo de madeira é essa? São 4 tipos de madeira diferentes, apenas uma nacional, que é o Bordeaux amazônico. Então aqui estamos na sacada principal do Teatro Amazonas, na parte frontal do Teatro Amazonas, onde nós encontramos ali em cima vários bustos de pessoas influentes na construção do Teatro Amazonas, até mesmo de grandes artistas, como ao meio nós temos Carlos Gomes, que foi um grande artista, um grande maestro da época, e recebe homenagens por todo o Teatro Amazonas. E o último ali, da esquerda, da direita, nós temos Eduardo Ribeiro, que realmente foi um grande incentivador para que o Teatro Amazonas fosse concluído de fato. E é o melhor espaço para dispor dessa vista do centro histórico da cidade de Manaus, da igreja de São Sebastião, e para tirar uma foto, tomar um ar, né? Com certeza, Joyce. E agora qual é o nosso próximo espaço? Agora nós vamos conhecer um camarim de época. Estamos na área administrativa do Teatro Amazonas. Vocês podem ver, o piso já até mudou. Aqui nós temos os 38 camarins e também a gerência do Teatro Amazonas. Esse camarim aqui, ele é o único camarim temático, que ele tem um tema de camarim de diva da época. Então, sejam bem-vindos ao camarim de época. Pode entrar, fica à vontade. É lindo!
Então, aqui é como se fosse um camarim de diva da época, onde a gente vê esses vestidos glamurosos, utensílios de uma grande artista que viesse a se apresentar aqui dentro do nosso salão de espetáculos. E são todos utensílios doados de outros museus nacionais, então não são utensílios de época, não são originais, são realmente doados para fazer essa grande representatividade que nós temos aqui dentro. E imagina só um camarim desse sem esse ar-condicionado que nós temos aqui, né? O calor que não seria. Então, cada camarim possui o seu próprio óculo de ventilação, que são essas aberturas circulares que fazem toda a ventilação natural na época para dentro do camarim. E assim a gente encerra mais uma Estação Turismo no camarim temático do Teatro Amazonas como uma diva. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho para você que ama a Amazônia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tivemos a grata surpresa de poder visitar o Teatro Amazonas, onde nós fomos recepcionados por uma guia espetacular que nos deu uma aula sobre o teatro, sobre a existência do teatro, sobre os seus 120 anos de fundação, conhecer detalhadamente o Teatro Amazonas e podemos afirmar que Manaus é uma das grandes capitais do Brasil. Okay, hi, I'm Giles. I am from England and I live in London, and I have come to Brazil on holiday with my brother, and we came to Manaus this afternoon, and tomorrow we're going to go to the Amazon to make a tour, but everyone says that you must come to the Opera House because it's the most famous, one of the most famous buildings in Brazil, and it's really amazing. It's a big pink opera house in the middle of the jungle. It's really spectacular. You can see it from our hotel where we stay, and it's amazing.